todos os temas a partir do tema que eu trabalho. A construção que a gente vai fazendo é uma construção que leva em consideração, inclusive, isso. É por isso que a gente ainda aposta na vida. Porque senão a gente poderia ter simplesmente sucumbido. Sabendo que não se tem jeito, e é isso que falam, né, por vezes, da psicanálise. A psicanálise ela é muito pessimista. Isso não é verdade. Muito embora o Freud tenha lido e se embasado por vezes em autores da filosofia pessimistas, mas ele não era, pelo contrário, ele era muito realista. Ele não era boboca de acreditar que, olha, existem unicórnios, arco-íris e a gente vai dar um jeito pra isso, vai ficar tudo bem. Não, isso é idiotice. Mas ele falava que a psicanálise existia, por vezes, para dar uma resposta frente a isso. Por isso que a gente continuava construindo e apostando nela. Vocês pegam, por exemplo, muito embora eu acho que a Lili só queria fazer uma coisa muito bonitinha, né, para publicar, mas vocês pegam, por exemplo, a carta dele com Einstein, ela é muito bonita no final, porque ambos se mostram muito esperançosos frente aos horrores que acontecem ali na humanidade, né? Então Freud ele termina inclusive a carta com Einstein dizendo que eles são homens esperançosos, né, que eles apostam ali na humanidade, por isso que eles estão produzindo, falando sobre essa própria humanidade, etc. O que é verdade de fato. Ele não era, obviamente, né, em contraponto ao pessimismo, ele não era romântico também nesse sentido, mas ele apostava, por isso que ele criou a própria psicanálise. A psicanálise também entra nesse mesmo balaio que a gente está discutindo aqui, que é uma resposta ao próprio desamparo. Se apresentou um sofrimento desde o início, que a gente está tratando aqui na aula, se apresentou um sofrimento que não se tinha um saber específico sobre ele, mas que era um sofrimento muito importante, inclusive, ali naquela relação. E o Freud ele não recuou. Pelo contrário, mesmo pagando um preço altíssimo, ele seguiu em frente para tentar dar uma resposta possível. E deu, no final das contas. E aí, continuando aqui na parte do desejo, já sabendo que, enfim, o desejo sempre vai precisar ser decifrado, porque é uma realidade oculta, né, que precisa ser decifrada, que precisa ser dissimulada nesse sentido, né, que você vai ali mostrando as principais estruturas do próprio desejo. A psicanálise entra justamente com essa teoria e essa técnica do deciframento humano, né? Então, se o desejo ele precisa ser decifrado, a psicanálise surge para poder decifrá-lo exatamente. O desejo ele é irrefreável. O desejo ele é incontrolável. O desejo ele vai te sucumbir, ele vai comer tua alma, ele vai se apresentar, mesmo que você tente, faça a maior força possível para tentar refreá-lo, ele vai te tomar de todas as maneiras possíveis. Sabendo disso, a psicanálise surge como uma alternativa, inclusive, para que a gente dê voz a essa força absurda e desenfreada do próprio desejo. A gente costuma dizer que tem 3 premissas basilares, inclusive, do próprio desejo. É muito interessante, inclusive, essa analogia que se faz, porque os desejos que todos nós possuímos, né, que todos nós temos, inclusive, seja da maneira como a gente vai dar voz para eles ou segmentos para eles, mas todos nós possuímos, os desejos para a psicanálise são crimes não cometidos, paixões não vivenciadas e amores reprimidos. Crimes não cometidos porque todos nós somos homicidas em potenciais. Nós tentamos, inclusive, ainda que simbolicamente nós tentamos. Olha, não queria que tu ficasses ali com aquele meu objeto maravilhoso de amor, tu estás tomando de mim, e a minha vontade desejante, inconsciente, era te matar e ficar com o meu objeto. Lembrem lá, a gente vai ver, inclusive, amanhã, Édipo Rei. Oi? Oi? Não? Ah, tá. Pensei que alguém queria perguntar. Então, ali existiu uma relação, inclusive, estabelecida entre um crime que a gente não pôde, a maioria, eu espero, não pôde cometer, e isso vai voltar de outra maneira pra gente, né? Então vai ficar ali muito bem presinho e vai sair vai sair em algum momento de alguma forma. Paixões não vivenciadas, porque a gente também não pôde vivenciá-las quando a gente se submete a essa lei da própria castração, a lei do nome do pai, né? Faz inclusive um acordo, né? Pensa lá naquela primeira formulação edipiana, né? Pensa lá naquela relação bem basilar, menino, mamãe, papai, etc. Há um acordo simbólico ali. Olha só, você precisa se submeter a essa lei porque ela é importante para você. Ela que vai fazer com que você tenha uma boa articulação na própria civilização, na própria cultura.
Então fica quietinho, eu sei que você quer muito ter esse objeto aqui, mas fica quietinho que você, abrindo mão desse objeto, primeiro, você vai poder conviver em sociedade, você vai poder conviver em civilização, você vai poder ficar, entre aspas, né, bem acolhido ali. Beleza, eu vou falar com mais calma. Tá bem acolhido ali. E segundo, você vai poder ter qualquer outro objeto da sua vida. Você só não pode ter esse. Mas todos os outros você poderá ter. É uma promessa que se faz. Então aquela paixão que não foi vivenciada, ela fica como prometida. Qual parte? Posso sim, mas só me diz qual parte. Ah, tá, perfeito. Crimes não cometidos, paixões não vivenciadas e amores reprimidos. Esse segundo que eu estava falando agora é justamente das... Exatamente, perfeito. Amores reprimidos. Essa tríade é a tríade que configura, de fato, o que é o desejo. Então, essas paixões que foram proibidas, que não foram vivenciadas, serão prometidas e esse sujeito, na vida, inclusive, dele, correrá atrás disso, para dar conta daquilo que não foi possível. É por isso que eu falei logo mais cedo, né, que justamente porque os nossos primeiros objetos, eles se apresentaram e a gente vai introjetá-los e todos os outros objetos da nossa vida terão relação direta com esses primeiros objetos, é que a gente vai atrás justamente para tentar remediar isso que a gente não pode entrar, em contato com essas paixões não vivenciadas. E os amores reprimidos, eles nunca, justamente por isso que eles são reprimidos, eles nunca nos abandonam. São eles que vão dar a configuração, né, as bordas, inclusive, de todo o nosso processo de vida. Novamente, só para vocês não esquecerem, vocês não escolhem, entre milhões de aspas, os objetos amorosos de vocês à toa. Eles já estão lá, configurados. Vocês só não sabem disso. Eles já foram eleitos. Vocês só vão replicar essa relação posteriormente. Então não tem isso, não, mas olha só, me apaixonei por uma pessoa do nada, completamente diferente de tudo que eu tinha visto, de tudo que eu queria. Queria pode até ser, né? Mas desejável é uma outra questão. Mas uma pessoa completamente outside da minha vida. Impossível. Você já bate diretamente o olho naquilo que o teu desejo já te puxa. Não é à toa que numa festa, vamos pensar lá nesse exemplo, né? Numa festa carregada de pessoas, 50 pessoas, tu bates o olho exatamente naquele que vai te fazer sofrer. Isso não é à toa. Aí vocês começam a dizer que é dedo podre. Não é dedo podre. É desejo direcionado. Acabou. Isso não é à toa. Não existe isso de dedo podre. Existe todo um processo de configuração desejante que já foi estruturado. E que você não tem como modificar isso pelo seu bem-querer. O que a gente visa, por exemplo, na clínica? É fazer com que o sujeito acesse todo esse processo de estruturação, inclusive de si, para que ele consiga, pelo menos, sabendo que já está ali aquele objeto, que é objeto fruto do desejo, olhar para o lado. Não mais se deleitar naquilo que vai desembocar, certamente, num processo de sofrimento ali para ele. Então, o desejo, ele te puxa a todo instante e você não tem como lutar com isso. A gente vai entrar, inclusive, agora aqui num exemplo, que é um exemplo que, enfim, tenho certeza que todos vocês acreditam que é uma abominação completa, mas pensem, por exemplo, como é que seria absurdo a gente ter uma prática terapêutica, que se diga terapêutica, sobretudo psicológica, que promove quase que uma reversão sexual. Então o sujeito é homossexual e aquela psicóloga, que se diz psicóloga, aquela terapeuta, sei lá, diz que ela pode fazer com que você deixe de ser homossexual. Isso é um absurdo completo, inclusive por conta disso tudo que a gente está discutindo. Deixem de lado todas as questões óbvias, né, do quanto que isso é ultrajante, degradante, etc. Peguem só a base conceitual e teórica de como é que isso seria impossível pela própria configuração que a gente está fazendo aqui do que é um desejo para a psicanálise. Não existe alguém que venha e tente roubar isso de você que já ficou estruturado. Ele sempre vai ser soberano.
É por isso que, nesse sentido, eu não acredito que a gente consiga, através de um discurso, e quando eu digo autoritário, porque é de cima para baixo, modificar determinadas relações na vida anímica de um paciente. Fazer com que ele entenda da maneira como a gente acredita que ele deveria entender. É justamente por conta disso, porque todo esse processo, ele é um processo que se sobrepõe ao próprio paciente, no sentido da racionalidade, da lógica, da consciência. Que dirá de uma intervenção de fora para dentro? Isso seria impossível, seja ela qual for. E aí, o Freud vai dizer, já que a gente tem, né, essa possibilidade direta aqui de entendimento sobre essa configuração desejante, o Freud vai dizer mais uma coisa fundamental, que a gente só é protegido, raras vezes, mas de uma maneira mais direta, assim, a gente é mais protegido por conta de uma censura, porque os desejos, eles são... Pode falar, Stoma. A gente não continuar, pode falar. Imagina, pode falar. Uhum. Não acredito. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Atividade discreta, mas ao mesmo tempo ela, né, se cola a muitos preceitos de senso comum, né? Não é talvez a psicanálise, né? Algumas psicanálises, mas principalmente os psicanalistas. Mas eu fico pensando como que a gente pode pensar, por exemplo, o próprio discurso feminista que vem, às vezes, promover uma radical mudança, não só nos processos de subjetivação, mas na própria psicanálise, né? Sim. E são discursos que vêm, né, talvez, muitas vezes, num lugar muito totalitário também. Uhum. Não só o discurso feminista, o próprio movimento LGBTQIA+, teoria queer, discursos, né, sobre raça, né? Mas fiquei pensando como é que tu organiza essas teorizações a partir da psicanálise, ou não, né? Nessa frase, né? Tipo, de um discurso que não possa vir romper, talvez, mais diretamente. Porque eu penso, e aí Sim. a gente pode conversar, Claro. o pessoal pensa, e acho que o discurso feminista vem, por exemplo, marcar isso de uma maneira que produz, acho que, um choque, assim, né? Mas na teoria ou no próprio sujeito? Eu acho que nas duas coisas. Entendi. Eu já penso diferente. Não sei, tô pensando contigo, sabe? Entendi. Acho que tudo que você tá falando tá fazendo muito sentido, assim. Acho que até pra gente, por exemplo, quando a gente fala sobre amor, sobre desejo, acho que tem uma frase que tu falou que eu acho que é muito legal pra gente pensar mais pra frente sobre gênero, não agora, Uhum. que é assim, a gente não é sujeito com esse desejo simbólico, né? Desse outro. Uhum. Eu fico pensando o quanto isso tem uma dimensão muito importante quando a gente vai estar pensando, por exemplo, população LGBTQIAP+, né? Como Sim. que se dá esse amor, esse desejo, porque eu não acho que se dá da mesma forma, Uhum. mas o quanto é problemático dizer isso também. Mas Sim, isso é uma outra sim, discussão. sim. Eu queria entender como que a gente pensa, talvez, esse discurso feminista, que na minha percepção, não sei o que o pessoal acha, né? Sim. Ele vem promover essa mudança, não para sempre, não hegemônica, não, Uhum. né? Acho que produz, assim, alguma coisa, né? No sujeito e na teoria. Uhum. Por exemplo, né? Vamos supor que se a gente negasse isso, talvez, sei lá, a gente não, muitas de vocês não estariam aqui, né? Eu não estaria aqui, certamente, se não fosse, né? Então, assim, o quanto isso modifica também um pouco essa maneira da gente se relacionar com amor, com desejo, com lugares identificatórios, né? Como é que tu pensa isso nessa frase? Ou não tem nada a ver com o que tu tá falando? O que você pensou? Não é que não tenha nada a ver. É só que é uma leitura diferente do que, por exemplo, eu tô propondo aqui. Porque quando eu tô falando de desejo aqui, eu tô falando de um desejo
simbólico estruturante. Eu não estou falando necessariamente de um desejo que possa ser tomado por um discurso lógico. Porque quando tu dizes que o discurso feminista ele vem nessa toada e tenta romper com isso, pra mim, o que parece, posso estar completamente equivocado, até me diz, inclusive, mas pra mim o que parece que é um discurso do logos, é um discurso da lógica, da ciência, entre aspas aqui, mas enquanto teoria, de fato, que está sendo proposta para modificações, inclusive, no corpo social e etc. Não é do sujeito e não é do desejo que eu estou tratando aqui, que é de um desejo ou um sujeito do inconsciente. Pra mim tem diferença aqui. E aí, nesse sentido, por isso que eu falei que eu penso um pouquinho diferente, que se for exatamente isso que eu tô pensando, eu discordo completamente. Eu acho que não tem sustentabilidade simplesmente vindo de fora pra dentro. Eu não acho que esse discurso vindo de fora pra dentro, esse discurso do logos, ele consegue romper com o desejo inconsciente, por exemplo. Sim. Não, eu acho que em certa medida concordo, assim, mas o que eu tava pensando é que no momento em que o discurso feminista vem movimentando toda uma estrutura que é, em certa medida, social e sempre subjetiva, sim, a gente muda as maneiras de se relacionar com o corpo, desejo, afeto, amor, né? Muda os lugares do outro, talvez. Não entendi. sei. Eu acho que eu entendo que tem uma dimensão inconsciente que ela é tão particular, tão singular, né? A nível, talvez, estrutural, como você está colocando, que eu acho que é muito difícil dizer que um discurso feminista vai produzir isso, né? Sim, sim, sim. Eu concordo totalmente contigo, assim, né? Mas eu não sei se essa movimentação dessas estruturas não rearticula, por exemplo, acho que é uma questão clássica, para talvez mais atual, para a gente pensar nisso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o significante trans, por exemplo, hoje, ele tem uma dimensão de reconhecimento simbólico, ideal, né? E que modifica a maneira como talvez sujeitos vão se relacionar com esse significante, né? Que tem a ver com relação inconsciente, relação com o corpo, né? Relação com o desejo, que é uma coisa estrutural. Que certamente, sei lá, 10, 20 anos, 30 anos atrás, seria totalmente diferente, assim. Quer dizer, não é seria, era totalmente diferente. Né? Então eu fico pensando assim, eu não consigo separar, e aí é uma dúvida, tá? Sim, minha. Não sei também o que o pessoal acha, não fica só eu e tu. Sim, pessoal, sim, claro. Se vocês quiserem contribuir, fique à vontade. Que eu acho que isso que você está trazendo é muito importante a nível da gente pensar uma certa base conceitual, né? Isso. Então, assim, eu não consigo pensar o inconsciente tão separado, assim, de uma própria interpretação social, sabe? Entendi. Tipo assim, como essa teorização, como esses conceitos são forjados, como essa teoria é forjada, como essa maneira da gente se relacionar com o nosso inconsciente, inclusive, ou na maneira de como essas... Claro que a gente não tem como pegar, né? Sim, sim. Isso que é estrutural, né? Não tem como nomear, dizer isso é isso, aquilo. Mas acho que tem alguma coisa aí que rearticula essa posição subjetiva, que eu não sei se eu conseguiria dizer que esse discurso que vem de cima para baixo, ou que vem de uma certa totalidade, talvez, às vezes, não produza uma diferença no inconsciente, sabe? Porque eu não consigo... Eu, pelo menos, tenho uma visão meio, talvez, precária, assim, de não separar um pouco esse inconsciente, ou essa singularidade, ou essa particularidade de uma maneira tão... Como se fosse subjetivo versus social, né? Lada desses discursos, porque acho que a psicanálise também é forjada num discurso, claro. Né? A psicanálise é um discurso. Sim. Então acho que ela também forja conceitos e maneiras de interpretar. Acho que um pouco a gente viu com o Hernani, né? Que acho que tu atualiza super bem. Né? Acho que a gente tem uma certa verdade que se atribui ao desejo, que é faz o seu desejo, que eu vou descobrir quem você é, que é a sua verdade, Sim. né? Isso acho que também é uma maneira, né? Perfeito. Mas, e curioso para ouvir a Júlia, a Denise, né? Eu acho que isso que a Jéssica está trazendo é bem Podem importante. falar, inclusive, gente, que eu quero pensar, inclusive, com vocês em relação a isso. Que os estudiosos nessa relação são vocês, não sou eu, não. Podem falar. Vai lá, Júlia, por favor, fica à vontade. Sim, eu fiquei pensando, né, essa questão do desejo como algo do inconsciente, algo, né, incontrolável, algo quase, né, natural. E eu fico pensando quantas novas subjetividades podem ser. Eu acho que o Spongler já falou, ele acabou falando que eu ia falar. Essas novas subjetividades o desejo é impactado pelas novas subjetividades. Eu acho que tem uma questão aí que ela não é, para mim ela não tem essa autonomia, essa eternidade, é como se o desejo fosse algo eterno. Eu penso que as subjetividades, elas movimentam o nosso desejo e a gente, partindo do pressuposto de que nós temos o psiquismo em aberto, então é possível, né, se modificar, é possível transformar
Entendi. Né? É possível incidir sobre esse desejo. Eu acho que... Pensando assim, junto com a Jéssica, desculpa também. Então, não, imagina, bora conversar. Eu acho que tem dois movimentos que a gente está aqui fazendo agora, né? Que acho que o que a Jéssica está apontando, o que eu escutei, né? É uma coisa mais estrutural, né? Que acho que talvez para alguns de vocês seja bem básico, né? Mas para alguns de vocês talvez não tenham tido contato com isso. Então acho que tem esses dois movimentos. Mas no sentido de assim, o que ela aponta é algo mais estrutural, né? Algo que talvez quando a gente se dá numa relação analítica ou numa escuta, seja onde for, como for, isso vai se dar. Sim. Então ela fala de algo bem estrutural mesmo, que eu acho que nada talvez irrompa na maneira de como a gente vai pensar essas coisas básicas da psicanálise, né? Como transferência, como desejo, como amor, como afeto, como prazer, como consciente. Daí agora o Bruno manda eu pausa, parar de falar. Viu? Mas agora eu acho que o que eu iria acrescentar é uma outra discussão, né? Que é isso um pouco do que a Júlia falou, né? Assim, de que tem algo que vai movimentar, que acho que na maneira como a Jéssica estava falando, na maneira que eu escutei, parecia que era algo muito... era tão estruturante ao ponto de não ser movimentado. E eu acho que, principalmente a frase que me chamou a atenção foi esse discurso que não produz de cima para baixo, que esse outro discurso não movimenta, né? Acho que foi isso que me pegou, assim, um pouco, né? Tá, mas então como é que a gente pode pensar esses discursos que de fato vêm com o pé na porta, assim, né? Às vezes com tanto pé na porta que vão impor justamente coisas totalmente contrárias à psicanálise, talvez. Mas aí, bora lá, eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso que tu estás falando agora. Tu achas que se esse sujeito não estivesse, entre milhões de aspas, né, mas esse sujeito do desejo, ele não estivesse propício a essa abertura, ele ainda assim seria aberto somente porque veio um discurso de cima para baixo? Não acho. Eu acho que... Só que eu não acho que esse discurso que vem de cima para baixo, ele não produz uma movimentação. Mas eu não acho que ela é igual, não acho que ela é para todo mundo, não acho que ela é da mesma forma, sabe? Mas vamos escutar a Tanise também, pra gente ficar no tempinho aí. Mas vai lá, Tanise, por favor. Não sei se a Júlia também tem algo a falar, porque ela ficou com a mão levantada. Se quiser computar. Não tenho baixar a mão. Vai lá, Tanise, por favor. Eu ia comentar exatamente essa pergunta que a Jéssica fez agora para ti. Eu tinha escrito ali no chat, até peço desculpa porque o meu teclado está horroroso. Mas assim, para mim faz muito sentido, até porque a minha formação é mais freudiana, então os comentários da Jéssica para mim fazem muito sentido. E quando vocês, quando tu especialmente estão na casa, a questão lacaniana, assim, eu fico meio... opa, dar um desacomoda, assim, eu demoro um pouco para processar, e aí tudo para mim já era muito acomodadinho, os tijolinhos todos encaixados, assim, não, meio como tudo bem, isso, eu fico meio flutuando, assim, eu demoro para entender o significante, aquela... Então, para mim, tava indo, o discurso estava super indo, super encaixadinho, daí quando a pessoa levanta a mão, eu, meu Deus, onde estou? Então, eu tô meio agora alojando meus tijolinhos de novo, mas tá. Porque eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Os sujeitos que são impactados pelo discurso do feminismo, os sujeitos que são impactados pelo discurso transexual, que sujeitos são esses que desejam que sofrem mudança. Porque eu não acho que o desejo, o sujeito do desejo seja estanque. Também não penso que o Freud pensava assim. Perfeito. Porque tem a questão transgeracional, né? Porque a gente tem que pensar que nós somos frutos do desejo de alguém. Perfeito. E pensando sempre numa questão transgeracional, tu é fruto do desejo de alguém, que é fruto do desejo de alguém, que é fruto do desejo de que vai indo. Então, isso vai provocando mudança. E esse desejo é sempre inconsciente, não é porque o filho do fulano é dessa forma, porque o fulano quis que ele fosse. Não, é sempre uma questão inconsciente. E aí, obviamente, o movimento sociocultural provoca essa avalanche nos inconscientes das pessoas e isso produz a mudança no meu entendimento. Perfeito. Né? Agora eu estou me aventurando assim, entendendo o meu parte de conhecimento aqui, tentando explicar para o Storm o que eu entendi e para a Jéssica. Perfeito. E eu acho que é assim que se produz a mudança. Não que a coisa seja fechada, assim, o desejo é imutável, mas a gente não consegue mudar dizendo assim, agora eu tô feminista, estou na agora, exatamente. Tu vai ser hétero, tu vai ter 10 filhos e tu vai virar cristão. Não, tu não vai.
Exatamente, é Não isso. vai ter 10 filhos. Exatamente. Mas, talvez, transgeracionalmente, daqui a 10 gerações, a coisa mude e o desejo possa ter um outro lugar na vivência das pessoas. Perfeito. Sim. Mas o que eu acho que a ideia não sei se, enfim, a ideia não era o tu vai, né? Mas a ideia é o discurso feminista rearticula as relações. O que efeito isso vai ter, ou, né? Eu acho que isso se articula com o que a Jéssica estava falando, assim, né? Que é muito singular, muito subjetivo, muito estrutural, tem a ver com cada um, a cultura, né? Está em jogo com cada um ali. Mas aqui, por exemplo, no momento que a sociedade se rearticula, algumas coisas se movimentam. Eu não estou dizendo que sempre que é decisivo, então só porque agora a gente reconhece que a gente é racista, tudo virou um mar de rosas. Bem pelo contrário. Né? Agora só porque a gente reconhece a violência, né, com o campo, o traço do qualquer traço feminino, todo mundo... Não. Mas eu acho que essas coisas vão rearticulando um pouco esses processos de subjetivação, essa relação com o corpo, o desejo, né? E eu acho que isso não é muito... O que eu queria dizer é que isso, acho que eu não consigo não ver que isso tem efeitos inconscientes, sabe? Não é determinante, não é decisivo, não é sempre, não é, né? Mas era mais nesse sentido. Então acho que faz bastante sentido também o que vocês estão colocando, né? Mas eu só queria adicionar essa camada de pensar um pouco também esses efeitos desses discursos, porque eu acho que não acho que a psicanálise esteja dizendo tudo isso, né? E não foi isso que a Jéssica disse, por um segundo, mas só pra gente lembrar, né? Mas vai lá, Leonora, e acho que depois a gente devolve a palavra pra Jéssica pra ela ajudar a gente a pensar coisas, enfim. Leonora, por favor, fica super à vontade. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certinho? Tá. Quando eu estou trouxe essa pergunta, eu fiquei muito pensando também, porque por muitas vezes eu vejo um discurso dentro de diferentes linhas teóricas da psicanálise que acaba, por muitas vezes, me parece, pelo menos, que acaba limitando-se, que até também me lembra que a gente discutiu na aula do módulo passado, né, quando a gente falou que ficou, o Hernani trouxe essa questão do sujeito de desejo, o sujeito do desejo. E aí dentro da psicanálise, para mim, parece muitas vezes que acaba limitando o sujeito ao desejo dele, inconsciente, como algo que coordena a vida do sujeito de uma forma até escravocrata, digamos assim, né? Bota esse sujeito como o servo dele mesmo. E aí eu fico pensando muito que as contribuições, por exemplo, da psicanálise vincular, pensando, né, na Janine Puget, no Heger, no René Caís, quando eles trazem a questão de intersubjetividade, transsubjetividade, intrasubjetividade, eu acho que isso traz um panorama para mim que faz muito sentido pensar como o desejo, ele não é talvez tão individual também, que ele também está também é construído nessa relação intersubjetiva, né, entre dois ou mais sujeitos, e também nessa relação transsubjetiva que é impactada diretamente por efeitos culturais, por efeitos linguísticos, pelos significantes e por todas essas outras construções. Então, isso para mim é um dilema até, porque eu também curto muito Freud, gosto muito do Freud, gosto do Lacan também, mas eu sou bem mais freudiana, assim, na minha linha de estudo, de pesquisa, de interesse também. E eu vejo muito no Freud algo que talvez coloque esse psiquismo, essa subjetividade, muito individualizada. E não sei se você também enxerga dessa forma, mas para mim algumas vezes acaba individualizando muito o sujeito e deslocando ele desses efeitos que talvez atravessem e movimentem diretamente os desejos e os próprios traumas, as angústias, todas as outras questões que a gente muitas vezes vê como individuais mesmo, sabe? Não sei se fez sentido, mas era esse comentário que eu queria fazer. Totalmente. Obrigado. Pode falar, Stone. Não. Vou passar a palavra pra ti. Ah, tá, perfeito. Vai lá, são muitas questões. Primeiro de tudo, né, acho que é bom a gente só lembrar, muito embora isso seja fundamental, a discussão seja fundamental para a gente conseguir entender, inclusive a partir de determinadas perspectivas, que para mim, por exemplo, não são muito cativas. O Stone sabe, não é minha linha de pesquisa, não é minha linha de estudo, as relações de gênero, absolutamente nada disso, né? Eu estou bem, inclusive, preciso estudar muito mais para eu conseguir pelo menos chegar a entender um terço do que o Stoner, por exemplo, já entende de maneira muito mais facilitadora ali para ele. Mas eu tô falando de determinado ponto, inclusive, foi isso que eu iniciei falando, porque eu já sabia que no final das contas, por conta de todas as críticas que a psicanálise vem sofrendo, etc., em determinados nichos, inclusive teóricos, tanto na filosofia quanto na própria psicologia, sociologia, etc.,
que eu tô falando de um primeiro aspecto para que vocês possam ter essa base estrutural e para que posteriormente, inclusive, já tendo essa base, vocês consigam questionar tudo que hoje em dia questionam tanto, né, dentro dessas teorias, tanto feministas, quanto, enfim, de questões de gênero, etc., questionam da psicanálise. Então, eu tô falando aqui de um lugar que é de um lugar de entendimento, de formalizar o entendimento do que é, o que o Freud quis dizer, para que a gente possa questionar novos saberes, inclusive no campo hoje, né, de toda essa produção de conhecimento. Eu vou pegar essa última parte que a Leonora falou, e que é muito importante, porque essa parte, para mim, eu acho que é a parte que mais deturpam do Freud. Eu sei que, aparentemente, disso tudo que a gente está discutindo aqui, eu acho que se leva ao entendimento de que o Freud ele se resumiu ali a entender o sujeito do psiquismo, e o sujeito do psiquismo é um sujeito clínico, um subjetivo, e que ninguém toca nele. Pelo contrário, o sujeito psicanalítico ele é justamente um sujeito porque ele não é um indivíduo, porque o indivíduo vem de indiviso, daquilo que não tem divisão, daquilo que não pode ser atravessado. O sujeito psicanalítico freudiano é aquele do Rimbaud, em que o eu é o outro. A gente, quando a gente fala, inclusive, de desejo, a gente está dizendo, ainda que isso não apareça, né, nas linhas mais diretas e nem nas entrelinhas, por vezes, mas a gente está dizendo que esse sujeito ele foi construído no discurso do outro também. Então eu estou falando aqui de um sujeito que ele não foi construído no Divino Espírito Santo, ele surgiu aqui já pronto pra gente, e porque ele é do desejo, da subjetividade, nada o interpela. Pelo contrário, eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu estou dizendo que ele só pôde ser um sujeito porque eu tinha um outro investindo, e nessa relação dialética simbolizada, a gente teve a imersão ali, a emergência ali de um sujeito. Então, esse ponto é um dos pontos que eu vejo que, por vezes, as pessoas inclusive não lembram, por vezes, do próprio primeiro parágrafo do Freud, do Psicologia das Massas, Análise do Eu, em que ele vai literalmente dizer que toda aquela corrente psicológica, sociológica, filosófica de entendimento de um social de um lado e de um indivíduo do outro é completamente contraditória e impossível de existir. Que a gente não tem como falar de uma psicologia individual e de uma psicologia social porque elas estão unidas desde os primórdios. Por óbvio, o Freud não estava se referindo às disciplinas em si. Ele estava se referindo à constituição do próprio sujeito. Todos nós, e aí vocês podem ver, inclusive isso, vocês vão ver, na verdade, isso posteriormente, de maneira muito mais aprimorada aqui na pós-graduação de vocês, vocês vão ver como esses discursos, por isso que eu fiz aquela pergunta para a Stona, porque o discurso, ele é completamente mutável. Não à toa a gente está exatamente discutindo isso, né? Hoje, século XXI. Ele é completamente mutável, ele é atravessado, ele vai sendo modificado, as estruturas, através do discurso, vão sendo modificadas. É esse discurso que movimenta esse sujeito do desejo. Enquanto discurso simbólico, a minha questão central é, eu não acredito que possa haver, e aí é uma questão direta aqui, porque o Freud vai trabalhar também, nessa articulação do desejo e do inconsciente, eu não acredito que possa haver um sujeito lógico, do logos, do racional, que vá determinar como é que um sujeito já estruturante, desejante, possa ou não modificar exatamente aquilo. Acho que foi a Tanise, né? Acho que é esse o nome dela, só me corrija se eu estiver errada. Que a Tanise disse, né? Que, olha, você agora é um sujeito, o Stone é um sujeito, eu sou um sujeito, Leonor é um sujeito, todo mundo é um sujeito. E aí, por determinados discursos que são construídos, a gente vai simplesmente ser completamente modificado por conta disso, porque esses discursos nos atravessam, ou seja, perder aquele ponto inicial ali da nossa própria estruturação psíquica. Isso eu não acredito que seja possível, não acredito mesmo, inclusive pela própria construção do que é o inconsciente freudiano e psicanalítico aqui nesse sentido. O que não significa dizer que eu não acredite que esses discursos eles não possam ter alteração, e tem de fato social, e que construirão posteriormente a isso novas subjetividades. Isso aí nem entra em discussão, porque isso para mim é muito óbvio. Agora, já estruturado enquanto um sujeito desejante, ele ser modificado no desejo inconsciente que já ficou estruturado, eu não acredito que isso seja possível, inclusive pela própria teoria freudiana. Quer falar mais alguma coisa, Stona? Não, é que eu via tua cara assim, eu sei que tu querias. Bom, a gente tem aqui 5 minutos, eu vou finalizar essa parte com vocês pra gente dar continuidade amanhã. O que eu preciso que vocês entendam aqui? A gente estava falando, né, sobre essa proteção que a gente tem. Pode falar. Não sei.
Desculpa. Não, só o Bruno levantou a mão. Ah, desculpa, eu não vi. Pode falar. Não é sobre essa discussão, mas eu queria retomar um ponto, porque eu estava até conversando com meus colegas e eles também ficaram na dúvida. Eu pensava que poderia repetir sobre a questão do desejo, a diferença entre paixão e amores, né? Paixões não vividas e amores reprimidos. A diferença, né? Porque parece que eu sei uma linha muito tênue entre eles. Aí eu queria que a senhora repetisse. É uma linha muito tênue, de fato. Eu fiz essa trilogia para fazer com que vocês tivessem aí uma dimensão da configuração do que é o desejo na vida humana, mas eles têm uma linha muito tênue, de fato. As paixões não vivenciadas é porque aquilo tudo que se desejava não foi colocado, obviamente, né, em realidade concreta. Então isso teve que ser, né, completamente abandonado ali. E numa promessa, obviamente, de que abandonando nós teríamos posteriormente todos os outros objetos que nós pudéssemos ter na nossa vida. É a promessa que fica simbolicamente. E os amores reprimidos é porque esses amores eles serão modificados posteriormente. Eles foram reprimidos porque eles não deixaram de existir. E aí, não deixando de existir, eles serão modificados na meta daquele objeto. Ou seja, na medida em que eu introjetei aquelas relações primárias e elas balizaram ali a minha vida desejante, exatamente isso que a gente está discutindo, posteriormente eu buscarei exatamente esses objetos que eu vou me relacionar posteriormente. Tudo bem, Bruno? Eita, que eu não entendi. O que tu não entendeste? Vai lá para tentar te ajudar. Vamos lá. Sobre essa realidade do abandono, dessa paixão não vivida. Em exemplo, como é que seria? Porque eu entendi que o amor reprimido, que você utilizou o exemplo, seria aquilo que o Freud chamaria de dasdim, um objeto perdido, aquilo que eu vou... Não. É muito mais simples do que isso. Eu não estou nem conceituando aqui, eu só estou fazendo uma analogia de que maneira esse desejo funcionaria pra gente mesmo, a nossa própria estruturação desse desejo. Eu não estou nem transformando isso em conceito, em fazendo conceituação com a teoria, nem nada do tipo. Foi só uma criação que se teve a partir de uma realidade óbvia de como esse desejo ele é estruturado de fato. Então, esses amores reprimidos, por exemplo, como tu trouxeste aqui, são amores que não puderam ser vivenciados, mas não deixaram de existir. Eles só serão modificados no objeto. E quando eu estou falando objeto, dos sujeitos que nós, entre milhões de aspas, escolhemos para nos relacionarmos posteriormente. Todos eles serão calcados a partir desses amores reprimidos. Tudo bem? E a paixão vivida seria o quê? Desculpa, eu não ouvi que entrou outro áudio agora. E a paixão não vivida? Porque tem uma linha muito tênue nesse trem aí, sabe? Não, eu te entendo completamente. E é pra ter, de fato, porque é só pra acentuar, que eu odeio a palavra reforçar, mas acentuar o caráter, de fato, irreversível do desejo. Mas as paixões não vivenciadas foi porque, no final das contas... Foi porque, no final das contas, aquilo que a gente estava ali sofrendo, né, por conta das pulsões que estavam emergindo, a gente não pôde colocar em prática, em ato, de fato, com os objetos presentificados. Então, a gente não pôde vivenciá-las. É só isso. Beleza? Oi, Estona, tu falaste alguma coisa, né? Vai fazer uma mediação. A gente vai encerrar, então, com a Camila. E aí a gente retoma também, a partir, talvez, aquece o debate amanhã de manhã com a questão que a Larissa escreveu. Autorizou ali, que talvez tenha horário não daria. Sim. Vou aproveitar essa deixa dela. Eu só queria, talvez, situar um pouco, que acho que o que a gente está falando, pelo menos a questão do Bruno, assim, pelo que eu entendi, é muito de como a gente pode pensar pela psicanálise como se forma o desejo, né? Já que a gente está usando essa categoria como uma categoria central para psicanálise, né? Então, acho que a Jéssica dá 3 eixos aí da gente pensar como o desejo se constitui, se formula, né? No seu primitivismo, né? Perfeito. Talvez, acho que se o Bruno talvez ficar com a dúvida, talvez a gente também possa retomar amanhã, claro. A gente pode articular as anotações dele, e aí pode falar comigo, caso não tenha ficado muito evidente, a gente retoma amanhã também. Perfeito. Pra não deixar, né, vocês também... Tudo bem, é porque minha cabeça, como falaram aqui, né, tem umas que é freudiana, minha cabeça é muito lacanense. Aí eu entendo a concepção de Lacan, né, que é a questão do desejo em Lacan. Se fosse para falar de desejo em Lacan, eu entendi. Aí quando ela lançou esses 3, eu fiz, poxa, peraí, calma, né, porque para Lacan tem uma outra concepção de desejo.
E aí eu situar essas coisas pra gente fazer essa ponta entre Freud e Lacan. Não, tira Lacan da minha aula. Mentira, não tira não. Mentira, pode colocar. Mas vocês, pra eu mim, quero pôr também. que tanto você, professora, como Stona, para explicar muitas coisas, usaram de linguagem lacanense. Sim, sim. Bordejar, colocar, significantes, até eu brinquei com Stona. Pra quem não gosta de Lacan, tá aí, nossa, o significante. É mentira dele, é lacaniano, ele que não se assume. Entendeu? Mas aí, tudo bem. E quando você falou sobre a questão da realização do desejo, eu me lembrei que Lacan usou da literatura de Casotti, né? De Álvaro, com Bioneta, que ele estava ali apaixonado por Bioneta, e foi pedir para o diabo, né? E ele invocou, né? Beelzebub, né? E aí, quando ele veio com desejo, o diabo perguntou o que deseja, e ele disse: o que queres de mim? Uhum. Né? Então, em vez de ele pedir o amor de Bioneta, ele ficou com um desejo, ele não soube articular. Perfeito. Então, eu penso nessa questão, né? Que para Lacan é um ponto-chave. Porque pode desejo, a gente não sabe o que a gente deseja. Perfeito. Mas é que eu acho que eu pelo menos não consigo ver como tão. Claro, tem uma diferença muito radical aí em várias questões. Mas eu não vejo muito diferente do que ela acabou de falar, assim, em certa medida. Porque acho que quando ela está falando de uma certa tríade, né? De representação, de uma certa falta, de uma certa interrogação, de um certo abandono que se ressignifica, eu acho que é um pouco dessa que queres, né? Sim. Claro, não na mesma linguagem, com certeza, né? Acho que o Bruno, como um bom estudante aí de Lacan, pode nos ajudar posteriormente, mas eu acho que não está tão distinto assim, não sei, né? Mas não sei, minha interpretação. Vi que a Flávia também concordou, já fiquei feliz. Então, dizer que eu tô discutindo Lacan, não, mas tá gravando. Eu não concordei com você, não. A minha afirmação foi assim, eu acho que tá bem diferente, sim. Eu não concordo com você. Te castrou agora. Vamos pegar a questão da Camila e aí a gente volta. Talvez, pra quem quiser ficar mais um pouquinho, se a Jéssica topar, senão a gente retoma amanhã. Camila, desculpa deixar te segurar aí. Não tem problema. Na verdade, a minha... Tá me ouvindo bem? Um pouquinho, acho que... Pode falar um pouquinho só mais alto, por favor. Só um instante. Agora, tá perfeito. Agora tá bom, né? Uhum. Então, na verdade, a minha questão, ela já foi falada, porque eu não sou uma grande estudiosa de Lacan, mas eu iniciei o meu estudo também por Lacan, e você foi trazendo o que, a meu ver, estava bem, é o Édipo freudiano. Uhum. Que até quando você vai trazendo esses 3 exemplos, né, isso que o Bruno ficou aí, é para falar do Édipo, Sim. pelo menos que eu entendi, do Édipo, né, que você abre mão de um para ter Exatamente. outro, eu acho que é algo muito, muito do Édipo freudiano. E quando eu penso na constituição do sujeito, do pouco que eu estudei da constituição do sujeito e do desejo e da falta por uma via do Lacan, também fiquei um pouco, na verdade eu nem fiquei confusa, eu fiquei tentando fazer essa articulação, porque por óbvio Lacan é uma releitura de Freud, mas tem algo que é diferente sim. Uhum. E quando eu penso no desejo, quando eu penso até na questão da identificação, ou algo quando ele traz o gozo, quando ele um pouco mais para frente, eu fiquei só um pouco confusa nessa questão do desejo para Freud e do desejo para o Lacan. Eu acho que o Bruno conseguiu falar até melhor. Uhum. Ele trouxe um pouco da minha questão de uma forma mais apurada, eu diria, mas era isso. Eu tinha tentado colocar isso em mensagem e pode ficar para amanhã, a gente pode continuar um pouco isso. Eu só queria que você pudesse trazer um pouco mais essa articulação, também porque eu também venho lendo mais a partir de Lacan e fiquei um pouco nessa dúvida, né? Perfeito. Nessa questão do desejo mesmo. A distinção, então tu queres que eu fale amanhã da distinção entre o desejo freudiano e o desejo lacaniano, é isso? Sim, porque eu fiquei pensando um pouco nessa questão da falta e dessa questão do outro, né? Você vai falando um pouco da triangulação, da questão do Édipo freudiano e desse desejo que emerge no sujeito, mas eu estou tentando fazer uma articulação do que eu já li do desejo para Lacan e isso em algum momento não encaixou aí. Perfeito. Mas acho que não encaixou para mim. Aí eu não sei se talvez a gente pudesse pensar algo Perfeito. que encaixasse um pouco melhor, algo nesse sentido, né? Tá ótimo. Sobre a falta e sobre o desejo do outro. No Édipo freudiano, acho que aonde que entraria um pouco isso, sendo uma releitura, né? Ou se estou falando besteira? Não, imagina, perfeito. Posso abordar sim. Seria algo assim. Tá Obrigada. ótimo. Nada. O
Então, eu anoto essas duas questões e também convido, né, se tiverem a oportunidade, desejo, do Bruno contribuir com o debate, que eu acho que trouxe questões muito legais. Sim. A Flávia, que discordou de mim, rodou na disciplina. A Flávia, talvez para contribuir, né, onde eu também faço a triangulação. Eu vou anotar bem uma questão bem aqui, e amanhã a gente começa com isso, pode ser? Pode ser, Jéssica? sem problema. E aí a gente vai emendar certamente em questões de sexualidade, então acho que isso vai se rearticulando de múltiplas maneiras, né? E eu acho que o mais legal disso tudo é a gente poder trabalhar com as questões, né? Porque senão, acho que até a Jéssica fica um pouco desamparada de saber o que interessa pra gente. Sim. O recorte, talvez, mais específico do gênero no futuro, né? Que a gente está criando as bases, mas acho que isso tudo, para quem já tem uma leitura, né? Acho que tem tudo a ver com discussão sobre gênero, né? Sobre sexualidade de gênero. Então, acho que a gente tá se achando aqui, né? Perfeito. Beleza? Então, Flávia, Bruno, Camila e Jéssica ficam responsáveis amanhã pro primeiro turno. Meu Deus, por que eu, hein? Por que eu? Obrigada, gente, imagina. Né? Não é, como a Jéssica começou aí a aula de hoje, né? É devolver um pouco um certo saber para que circule, né? Exatamente. Exatamente. Jéssica, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Mas, Camila, se quiser, leia a página 629 lá do texto escritos, que é quando o Lacan vai falar como nasce o desejo. Tá, Bruno. Tá, pronto. Peraí. Qual que era isso de casa, Bruno? Essa parte do desejo lacaniano, ele escreve bem lá na página 629 dos escritos. Que ele vai pegar o nascimento do desejo, aí ele vai... Acho que esses 3 pontos que ela colocou, que a professora colocou, Lacan vai colocar como amor, ódio e ignorância na questão do desejo. É por isso que eu estava tentando articular, né? Que é o nascimento do desejo, que é a articulação da demanda com o significante. Muito obrigada. Você conseguiu dizer o Lacanês que eu não consegui. Estava tentando juntar ela com crédito. E aí no final o desejo é cornudo, né? Porque a gente não sabe o que deseja. Porque ele é uma articulação da demanda que é de amor com o significante que é do outro. Aí no final o que a gente deseja? Eu não sei, é como. Tá certo, obrigada, Bruno. Gente, então amanhã a gente começa às 8, né? Espero todo mundo. E eu trago essas questões de novo, né? Caso. Cara, é muito desejo, viu? Pra começar no sábado, 8 égua, bicho. Eu ia dizer justamente isso. Eu sei que eu ia dizer, né? Tava me despedindo até logo, né? Então, obrigado, Jéssica, por essa aula. A gente se encontra amanhã. Sei que vai ser muito difícil. Muito difícil. Agradecer muito por estar cedo. Sei que você é uma coruja. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. E a gente começa amanhã às 8. Não se esqueça. Fiquem bem.